E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, Fisiologia e Fisiopatologia, e hoje é para encerrar a nossa série de Fisiopatologia do pâncreas, tá? Então vamos falar da diabetes mellitus, certo? Então, sem enrolar, separa o material, se ajeita, faz o lanchinho saudável e vem comigo! Então, eu separei aqui, ó, já para diferenciar tipo 1 do tipo 2 do diabetes mellitus, tá bom? E aqui, então, já para começar, a gente já vai falar que a diabetes do tipo 1, a hiperglicemia, ou seja, a glicose no sangue deste paciente do tipo 1, pensando aqui num estudo de caso, como seria o tratamento, como seriam os aspectos desse paciente que ele ia apresentar. Então, a hiperglicemia desse paciente aqui vai estar muito alta mesmo, tá? No tipo 2, ela vai estar alta também, mas pensando no valor de referência normal, ela vai estar alta, porém, não muito alta, igual no tipo 1. Por quê? Porque o tipo 2 ele ainda tem um pouco de secreção de insulina. Isso faz com que, às vezes, a glicemia baixe um pouquinho, tá? Então, essa é uma diferença já bem característica, tá bom? Uma outra característica aqui, ó, é a cetose. Por que a cetose? Falei na sala de estudo anterior, se você não assistiu, volta lá, sobre glucagon. O glucagon estimula a cetose. Por quê? Porque ele vai no tecido adiposo e no tecido muscular, principalmente no adiposo, tá? E vai fazer com que os triacilgliceróis sejam quebrados e liberados em ácido graxo. E esse ácido graxo vai ser convertido em cetose, certo? Então, por isso que aqui é comum, porque você não tem a presença de insulina. Se você não tem a insulina, você tem o contrabalanceador dele. Quem é? Glucagon, certo? Por que que no tipo 2 é raro, então? Porque você tem a presença da insulina, certo? Próximo aqui, ó, peso corporal. Isso daqui é muito importante, o peso corporal, tá? Muito importante, porque é uma característica bem diferente. Por quê? No tipo 1, ó, o diabético é magro, ele não é obeso. Por quê? Porque se você não tem insulina, está provocando cetose, o que você está fazendo com o seu tecido adiposo? Reduzindo ao máximo ele para gerar energia daqui, do tecido adiposo. E você também está fazendo o quê? Perdendo massa muscular, certo? Por conta das proteínas. Então, o diabético do tipo 1 será magro, tá? Magro assim, em comparação ao tipo 2, tá bom? Comparando aqui, ó, o tipo 2, ele tem 80% dos casos, os pacientes são obesos, tá? Então, isso é uma característica muito marcante para você já diferenciar se a gente está falando de diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. Por quê? O diabético do tipo 2, ele é obeso. Por que que ele é obeso? Porque ele ainda tem a presença de insulina. Ou seja, ele não gasta muito ainda os lipídios, o tecido adiposo, tá? E essa obesidade aqui, ela é muito importante por conta das complicações externas ao diabetes. Tudo bem? Por exemplo, retinopatia, a cegueira, é causada por conta da obesidade no diabético, tá? Aonde está fazendo o entupimento desses vasos por conta da obesidade, por conta do acúmulo de gordura, pode causar a cegueira, certo? Então, a obesidade é importantíssima no diabético do tipo 2, beleza? Um fator genético aqui, ó, existe o fator genético, né, no tipo 1, tá? E existe também o quê? Antígeno leucocitário. Por quê? Porque o diabetes do tipo 1, qual é a principal característica dele? Qual é a função realmente que caracteriza essa doença? É a destruição das ilhotas, na verdade, né? Das ilhotas, das células, do pâncreas em geral, tá? Então, os leucócitos destroem as ilhotas. Por quê? Eles, de alguma forma, identificam aquele
pâncreas, a ilhota pancreática, como sendo um corpo estranho e começa a degradar, a atacar eles, certo? Então você tem anticorpos circulantes que vão atacar as ilhotas? Sim, tem, ó. Tá? Por quê? Porque é uma doença autoimune, certo? Essa daqui. O que não acontece no tipo 2. Você não tem esse ataque de leucócitos, tá bom? Você não tem anticorpos circulantes, tudo bem? Ó, associação a outros fatores autoimunes. Aqui, ocasionalmente, acontece. Às vezes você tem uma outra doença autoimune que pode afetar o diabetes, o que também não acontece no tipo 2, certo? Então aqui, ó, até aqui a gente já dá para a gente caracterizar que o diabético do tipo 1, o problema dele principalmente vai ser autoimune. E isso prova que é pouco aqui, ó, porque esse tipo de doença é raro acontecer, tá? Então a prevalência é muito baixa. Acontece muito mais pacientes de tipo 2, porque não é genético, não tem essa autoimunidade, certo? Está muito mais associada a fatores adquiridos, por exemplo, a dieta, certo? Então, ó, que mais tem aqui? Ó, secreção de insulina. Claro, se a gente está destruindo as ilhotas pancreáticas, principalmente as células beta, tá? A gente está destruindo a ilhota pancreática, mas voltado para as células beta, que é as que produzem insulina, tá? Então, você vai ter insulina aqui? Claro que não. Você vai ter uma deficiência gravíssima sobre a insulina, certo? Ou seja, zero insulina aqui. E como que é no tipo 2? Ela é variável, ela tem uma deficiência moderada de insulina, tem uma baixa secreção de insulina, porém você tem uma hiperinsulinemia. O que significa isso? Isso aqui, ó, resistência à insulina. O que quer dizer isso? Quer dizer que os tecidos alvos, ou seja, músculo e tecido adiposo, em seus receptores, não conseguem conectar, tá? Por exemplo, tem um receptorzinho lá assim, ó, no tecido, e a insulina está passando aqui, só que ela não consegue entrar aqui. Ela bate aqui e não entra, tá? Isso é resistência à insulina, basicamente, tá bom, gente? Então, resistência à insulina é quando os receptores ou algum processo dentro da célula está fazendo com que isso não funcione direito, por conta que o glúteo está aqui, né? Ó, o glúteo está aqui dentro. Às vezes o problema está nele, está no glúteo, tá bom? Então isso é resistência à insulina e o problema pode estar aqui, tá bom? Então, como que é a resistência à insulina no diabético do tipo 2? Usual, vai ter muito isso, né? O que não acontece no tipo 1, até porque você não tem a insulina, né? Você não tem. Então, você tem muito anticorpo que vai combater isso, as células lá, e aí você não vai ter. Então, você não tem a resistência à insulina, tudo bem? E como seria, então, o tratamento desse paciente? Claro, de cara, a administração de insulina vai ser sempre necessária, tá bom? Aqui a gente acrescenta dieta também, porque, claro, o açúcar não pode subir, né? Mas, de cara, a administração de insulina. No caso do tipo 2, principalmente se ele for diagnosticado no começo, ele não precisa de administração de insulina. Tipo 2 não precisa, certo? Não precisa. O que ele vai precisar aqui, então? Dieta balanceada e atividade física. Atividade física nos dois, tá? Mas pensando no tratamento hormonal, aqui no tipo 1, sempre. No tipo 2, talvez. Por que talvez? Porque este paciente do tipo 2 pode se tornar insulino dependente caso ele não se cuide. Tudo bem, gente? Então, ó, tá aqui, ó, diferença entre tipo 1 e tipo 2 do diabetes mellitus, e assim a gente encerra a nossa sala de estudo, beleza? Então, até a próxima, pessoal!